Pensa no que é realmente preciso para jogar futebol pelo teu país. Anos de treino, anos de sacrifício, anos de fases de qualificação. Depois, imagina passar por tudo isso, chegar ao maior palco deste desporto e ouvir que tens de dormir num país diferente daquele onde os teus jogos são disputados. Isto não é ficção, é o que a Seleção Nacional do Irão está a viver agora no Mundial da FIFA de 2026, um torneio vendido ao mundo como a maior celebração desportiva que a humanidade tem para oferecer, organizado entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. E uma equipa, que conquistou o seu lugar aqui como todas as outras seleções, está a ser tratada de uma forma sem paralelo na história desta competição. Vamos recuar e olhar para o quadro completo, porque esta história não começou no dia do jogo. Começou meses antes, quando as tensões entre os Estados Unidos e o Irão, já perigosamente esticadas, se transformaram em algo muito mais grave. A 28 de fevereiro, a administração Trump lançou ataques militares contra o Irão, visando aquilo que responsáveis norte-americanos descreveram como infraestruturas nucleares. O conflito foi breve, mas não terminou de forma limpa. Um acordo de cessar-fogo acabou por ser mediado no final da primavera, mas os destroços políticos ficaram, e o Mundial, que já estava destinado a colocar as bandeiras norte-americana e iraniana no mesmo estádio, tornou-se de repente num fio sob tensão que ninguém sabia bem como manusear. A FIFA vinha a navegar por este campo minado há meses. Em março, o presidente Gianni Infantino colocou-se diante das câmaras e disse as 4 palavras que a Federação Iraniana de Futebol precisava de ouvir: o Irão estará no Mundial. Cumpriu essa promessa. Reuniu-se com dirigentes iranianos em Istambul, em maio, e a sua equipa descreveu as conversas como excelentes e construtivas. Nos bastidores, havia questões reais sobre se os vistos seriam emitidos, se a seleção poderia sequer entrar em território norte-americano, e se toda a situação acabaria por obrigar a FIFA a deslocar os jogos do Irão para estádios no México ou no Canadá. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi algo talvez ainda mais complicado. O Irão pôde jogar nos Estados Unidos, mas sob condições que nenhuma outra nação foi obrigada a aceitar. A base original da equipa em Tucson, no Arizona, foi abandonada depois de o conflito militar começar. A seleção mudou-se por completo para Tijuana, no México, do outro lado da fronteira, do outro lado de um posto de controle internacional, do outro lado de tudo o que separa dois países sem relações diplomáticas e com uma história que inclui crises de reféns, assassinatos e guerra. Essa passou a ser a sua casa no Mundial. E, a partir dessa base, foi-lhe concedida uma janela para entrar nos Estados Unidos que pareceria absurda se fosse dita em voz alta em qualquer outro contexto desportivo. Chegar não antes de 24 horas antes do pontapé de saída. Sair no próprio dia em que o jogo termina. É tudo. Nenhum dia extra para treinar no relvado, nenhum tempo para se adaptar ao clima, nenhuma margem de recuperação antes da próxima viagem. Cada jogo do Mundial significa atravessar 2 vezes uma fronteira internacional. Entrar, jogar, sair, repetir. Eis porque é que isso importa para lá do simples incômodo. O próprio regulamento da FIFA, em concreto o artigo 18.3 das normas operacionais do Mundial, estabelece que as equipas devem viajar do seu campo base para o local do jogo um dia antes da partida, podendo, em casos excepcionais, viajar 2 dias antes. O Irão pediu esse segundo dia, a disposição prevista para casos excepcionais, antes do jogo contra a Bélgica. A equipa técnica tinha um plano completo de preparação, apresentou-o com bastante antecedência. O pedido foi recusado. O treinador Amir Galenoei disse mais tarde aos jornalistas que a FIFA chegou a colocar em cima da mesa a possibilidade de uma partida na sexta-feira para o jogo de domingo, exatamente aquilo que o Irão vinha a pedir, mas isso nunca se concretizou. A equipa acabou por viajar no sábado à tarde, sem uma sessão de treino adequada, sem preparação real, apenas uma passagem de fronteira e uma viagem de autocarro. Galenoei foi cauteloso nas primeiras declarações públicas, mantendo-se sobretudo na linguagem do procedimento e da justiça, mas a frustração acabou por vir ao de cima. Chamou ao Irão a equipa mais oprimida do Mundial, uma afirmação que seria chocante vinda de quase qualquer outro treinador, em quase qualquer outro contexto. Quando um selecionador, num Mundial, usa a palavra oprimida para descrever a forma como a sua própria equipa está a ser tratada pelos organizadores do torneio, isso não é uma queixa.
É um veredicto. O avançado Mehdi Taremi, que jogou ao mais alto nível no futebol europeu de clubes, disse-o de forma ainda mais curta. Disse que tudo é como um desastre. E não se tratou apenas das viagens. Antes mesmo de o torneio começar, a cota oficial de bilhetes do Irão para o seu primeiro jogo foi discretamente retirada nos dias anteriores. Adeptos com bilhetes legítimos, fãs que tinham organizado viagens a partir de vários pontos da diáspora para ver a sua seleção, chegaram às portas do estádio e ficaram cá fora, sem explicação clara, sem um processo adequado de compensação, simplesmente desapareceu. E além disso, a secretária da Segurança Interna dos Estados Unidos fez uma declaração pública na manhã do jogo contra a Bélgica, afirmando que, embora a maioria das seleções do Mundial viaje com delegações de cerca de 120 pessoas, os Estados Unidos só tinham aceitado 53 membros da delegação iraniana, porque os restantes, alegadamente, teriam ligações ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. A Federação Iraniana de Futebol respondeu no espaço de 1 hora, chamou as acusações falsas, fabricadas e completamente infundadas. Descreveu uma alegação específica como uma mentira absoluta e inegável e acusou as autoridades norte-americanas de usarem essa acusação como cobertura para aquilo que, na realidade, era discriminação política pura e simples. É aqui que a história deixa de ser uma disputa de administração desportiva e passa a refletir forças muito maiores, porque é preciso perceber quem está a ver este torneio a partir de fora. A diáspora iraniana em Los Angeles é a maior concentração de iranianos fora do próprio Irão. As estimativas colocam-na entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, muitas das quais deixaram o país depois da Revolução Islâmica de 1979, muitas das quais têm familiares que foram presos, torturados ou mortos por se manifestarem contra o regime que governa o país desde então. Para estas comunidades, a bandeira pré-revolucionária do Leão e do Sol, a bandeira do Irão antes da Revolução, não é um adereço político, é um símbolo de identidade, de memória, de luto e de resistência. É a forma mais direta de dizer: somos iranianos, e o governo em Teherão não fala por nós. A FIFA colocou essa bandeira na lista de símbolos proibidos antes do torneio, classificando-a como símbolo político ao abrigo dos seus regulamentos que proíbem expressão política dentro dos recintos. Um grupo de ativistas irano-americanos contestou a proibição no Tribunal Superior de Los Angeles, argumentando que se tratava de discurso político protegido e que a FIFA não tinha o direito de o suprimir num estádio norte-americano. Um juiz manteve a proibição. A FIFA entrou no jogo contra a Bélgica com a proibição oficialmente intacta e com a segurança do estádio reforçada para aplicar, com controlos adicionais em todas as portas. Todos os adeptos foram revistados. Não à procura de armas, à procura de tecido. Não resultou. Quando o apito soou no SoFi Stadium, o Leão e o Sol estavam por todo o lado, em faixas, em camisolas, a cobrir sectores inteiros. Um responsável do estádio terá deixado escapar a um adepto a falha no sistema. Podes vestir a bandeira, porque isso faz dela roupa. Não podes exibi-la. Por isso, as pessoas transformaram-se na bandeira, enrolaram-na aos ombros, coseram-na às roupas. A FIFA proibiu um pedaço de tecido, e uma multidão de 70 mil pessoas encontrou forma de contornar a proibição nos primeiros 20 minutos. Quando tocou o hino da República Islâmica do Irão, foi engolido pelo ruído. Os assobios e apupos foram ensurdecedores. Pelo segundo Mundial consecutivo, a primeira tendo sido a do Catar em 2022, o hino nacional iraniano foi recebido não com orgulho, mas com protesto vindo das bancadas. Tornou-se um ritual de outro tipo. Um adepto ergueu um cartaz feito à mão onde se lia: "Onde está Rashid Mazaheri?" Esse nome pertence ao antigo guarda-redes da seleção iraniana, que, segundo ativistas iranianos e organizações de direitos humanos, foi detido pela Guarda Revolucionária em janeiro depois de falar publicamente sobre a repressão do governo contra os manifestantes. O cartaz era um lembrete, no meio do maior evento desportivo do mundo, de que o que está em causa em torno desta equipa não é apenas desportivo. A resposta da FIFA a tudo isto foi tratar os adeptos que protestavam como o problema. Um homem com uma camisola do Irão foi detido e escoltado para fora do estádio durante o jogo. Ao apito final, outro adepto que vestia uma camisola com a bandeira pré-revolucionária
foi detido por tentar entrar no relvado. Um repórter no local viu um adepto envolvido numa confusão ser colocado numa ambulância, e ativistas iranianos presentes relataram algo particularmente preocupante. Enquanto adeptos anti-regime eram travados, revistados e removidos, pessoas identificadas como apoiantes do governo da República Islâmica eram deixadas passar com uma triagem mínima. A FIFA não respondeu publicamente a essa alegação específica. Quaisquer que sejam os detalhes exatos do que aconteceu dentro do estádio, a imagem que emergiu foi clara. Um torneio que se apresenta como o mundo a reunir-se, que vende a unidade e a humanidade partilhada como a sua marca, estava a revistar membros de uma comunidade perseguida às portas por causa da bandeira da história do seu próprio país. A organização que dirige o futebol mundial estava, na prática, a fazer controle de multidões em nome de um governo do qual grande parte daquela multidão nas bancadas tinha fugido. A Federação Iraniana de Futebol fez algo que as federações quase nunca fazem durante um mundial em curso. Veio inteiramente a público e passou à ofensiva. Anunciou uma queixa formal junto da FIFA, afirmando na sua comunicação oficial que as restrições impostas à sua equipa são incompatíveis com o princípio de garantir condições iguais às equipas participantes. Esta formulação é significativa. A queixa dirige-se à FIFA, não ao Departamento de Estado norte-americano, não à segurança interna, não à administração Trump. O alvo é a organização que detém este torneio, que atribuiu desde o início os direitos de organização aos Estados Unidos e que está contratualmente obrigada a garantir igualdade competitiva entre todas as 64 nações participantes. O argumento do Irão vai direto ao centro da questão. Essa garantia nunca foi cumprida. O extremo Alireza Jahanbakhsh disse-o numa frase que deveria ter encerrado a conversa. Não pedimos muito, só pedimos o mesmo procedimento que para todas as outras 47 equipas. O mesmo procedimento. Isso não é uma exigência radical, não é política, é o padrão mínimo de uma competição justa. E, aparentemente, é precisamente aquilo que a FIFA não tem conseguido oferecer a esta seleção em particular. Isto não surgiu do nada. O contexto é enormemente importante. Este é o mesmo mundial em que a um árbitro nomeado pela FIFA foi recusada a entrada nos Estados Unidos, apesar de ter credenciais e acreditação oficiais da FIFA. Quando os jornalistas perguntaram a Infantino sobre o caso, a resposta dele foi dizer às pessoas para terem calma e relaxarem. Foram essas as palavras exatas. O árbitro foi substituído, a situação foi discretamente gerida e a história desapareceu. É também o mesmo torneio em que adeptos de várias nações enfrentaram recusas de visto e não puderam assistir aos jogos das suas próprias seleções, em que as restrições de viagem do governo norte-americano se cruzaram repetidamente com as operações do torneio de formas para as quais a FIFA nunca pareceu ter um plano claro. Estes não são incidentes isolados, formam um padrão, e o Irão está no centro desse padrão da forma mais visível e prejudicial. Gianni Infantino, por seu lado, tem encenado presença. Visitou o balneário iraniano antes do jogo de estreia, tirou fotografias, publicou-as. Enquadrou o papel da sua organização como prova de que o desporto podia transcender a política, de que a FIFA tinha trabalhado arduamente nos bastidores para tornar possível a participação do Irão e de que isso merecia ser celebrado. Os críticos, e foram muitos, apontaram a diferença entre celebrar o facto de uma equipa ter conseguido comparecer num torneio e garantir de facto que essa equipa pudesse competir em condições justas. Uma coisa é uma oportunidade fotográfica. A outra é governação. A 22 de junho, a classificação do Grupo G mostra até que ponto a situação do Irão se tornou notável apesar de tudo. O Egito lidera com 4 pontos depois de uma vitória e um empate. Irão e Bélgica estão empatados com 2 pontos cada, depois de 2 empates cada um. A Nova Zelândia segue com 1 ponto. O último jogo do Irão na fase de grupos será contra o Egito, a 27 de junho, no Lumen Field, em Seattle. Um empate quase de certeza chegaria para avançar. Uma vitória garante-o. A equipa que tem dormido no México, atravessado fronteiras para jogar, lidado com detenções de adeptos, queixas formais, conferências de imprensa que soam a incidentes diplomáticos e uma proibição de bandeiras aplicada por seguranças que revistam pessoas à entrada, essa equipa está a 90 minutos de chegar à fase
a eliminar de um mundial pela primeira vez na sua história. Pensa no que isso significaria. O Irão participou em 6 mundiais desde 1978. Nunca passou da fase de grupos. Nenhuma vez. De todas as vezes, voltou para casa ao fim de 3 jogos. Este ano, nas condições mais hostis enfrentadas por qualquer equipa neste torneio, arrancou um empate com a Nova Zelândia no fim de semana de abertura. E depois de viajar para o país na noite anterior ao jogo, depois de os seus planos de preparação terem sido rejeitados, depois de o seu hino ter sido vaiado pela própria diáspora, segurou uma seleção belga reduzida a 10 jogadores num empate sem golos. O guarda-redes Alireza Beiranvand fez 7 defesas. A Taremi foi anulado um golo pelo mais fino dos foras de jogo. O Irão esteve no topo do grupo G durante algumas horas nesse dia, por pontos por diferença de golos. A equipa mais oprimida do Mundial estava a liderá-lo. Jahanbakhsh deu a explicação que nenhum comunicado de imprensa da FIFA ou do governo norte-americano conseguiria igualar. Numa situação difícil, disse ele, rendemos melhor. Isto faz parte da nossa cultura. As pessoas de Tijuana, pelo que vale, responderam à presença do Irão na sua cidade de uma forma que contrasta profundamente com a recepção que a equipa recebeu aos níveis oficiais. Os jogadores falam de caminhar pela cidade e serem parados por habitantes locais que os cumprimentam com calor. Uma frase terá passado a ser comum sempre que a seleção aparece. Irã, hermano, ya eres mexicano. Irão, irmão, já és mexicano. É o tipo de coisa que não cabe num comunicado oficial da FIFA, mas que provavelmente significa mais para um grupo de jogadores a dormir longe de casa do que qualquer número de declarações sobre igualdade competitiva. Antes de deixarem Los Angeles depois do jogo contra a Bélgica, os jogadores iranianos escreveram algo numa folha de papel e deixaram-na no balneário. Era uma mensagem à cidade. Agradeceram a Los Angeles pela hospitalidade. Disseram que tinham chegado com orgulho, competido com honra e que partiam com dignidade. E no fim, escreveram uma frase que, tendo em conta tudo o que rodeia a sua passagem por este torneio, carrega um peso que vai muito além do futebol, que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações. Uma equipa tratada como um risco de segurança, com os seus adeptos revistados às portas, a atravessar fronteiras internacionais para disputar jogos, a apresentar queixas formais contra a organização que dirige o desporto, deixou uma mensagem sobre amizade entre nações. As dimensões políticas de tudo isto vão muito além do regulamento da FIFA. O facto de o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão ter aguentado tempo suficiente para este torneio avançar é, segundo alguns relatos, em parte resultado de trabalho de bastidores de responsáveis da FIFA e diplomatas do desporto, que argumentaram junto dos dois governos que o Mundial poderia servir como um momento de desanuviamento em vez de confronto. Se esse argumento se sustenta, depende inteiramente do que se viu nas últimas semanas. O que aconteceu em Los Angeles pareceu menos uma desescalada e mais uma contenção administrada de uma situação que estava destinada a explodir de alguma forma. A pergunta mais ampla que paira sobre tudo isto é uma que a FIFA não quer ouvir em voz alta. Quando uma organização atribui os direitos de organização a um país e as decisões políticas desse país criam condições que tornam impossível a certas nações participantes prepararem-se e competirem em igualdade, quem é responsável? A FIFA fica isenta dessa responsabilidade porque as políticas vêm de um governo e não do futebol? Ou aceitar receitas de organização e associar a sua marca a um país significa aceitar responsabilidade pelo que as políticas desse país fazem à competição que se deveria proteger? A Federação Iraniana deu à FIFA a sua resposta por escrito. A queixa diz diretamente que a organização que dirige este torneio não garantiu condições iguais. Não o governo norte-americano, a FIFA. Até hoje, nem a FIFA nem a segurança interna dos Estados Unidos emitiram uma resposta pública a essa queixa. O silêncio está a ser notado. Nos meios desportivos por toda a Europa, na imprensa irano-americana e nas plataformas sociais, a narrativa dominante não é a de uma FIFA a navegar uma situação geopolítica delicada com habilidade e nuance. É a de uma instituição que recebeu centenas de milhões de dólares para organizar um torneio num país anfitrião politicamente carregado, disse a uma equipa com profundas implicações de segurança para se desenrascar. E agora observa as consequências a desenrolarem-se em tempo real
Sem plano aparente, além de esperar que a fase de grupos termine antes de a história se tornar demasiado ruidosa. O Irão vai defrontar o Egito na sexta-feira à noite, em Seattle. Será a terceira viagem transfronteiriça de ida e volta desta equipa neste torneio. Viajará na véspera, como lhe é permitido. Tentará preparar-se nas horas que lhe forem dadas. E, se conseguir o resultado de que precisa, tornar-se-á a primeira seleção iraniana na história dos mundiais a chegar à fase a eliminar. Não porque a FIFA lhe tenha facilitado a vida, não porque o país anfitrião a tenha recebido de braços abertos, mas porque os jogadores desse grupo se recusaram a deixar que tudo isto os quebrasse. Essa é a história que a FIFA preferia que esquecesses. Uma equipa que tem todos os motivos institucionais para estar desmoralizada, a jogar o melhor futebol da história do Irão em mundiais e a carregar consigo, por cada posto fronteiriço e por cada porta hostil, uma mensagem manuscrita sobre paz e amizade que deixou num balneário de Los Angeles. Se isso te deixa zangado com o sistema ou comovido pelos jogadores, provavelmente depende do lugar de onde vens. Mas, seja qual for a reação, vale a pena ficar com isto. O resultado em campo, seja ele qual for, terá sido alcançado apesar da organização cuja função inteira era tornar a competição justa. E isso não é uma nota menor na história do Mundial de 2026. É a história.